Sejam todos muito bem-vindos ao estranho e sombrio universo de Mondo Giallo. Voltei, crianças! Vocês já haviam pensado que eu tinha desaparecido, sucumbido? Sim. O tio aqui teve probleminhas, teve percalços na vida dele, algumas coisas muito desagradáveis. Eu não vou me prolongar muito em muros de lamentações e coisas, que agora eu tô muito bem. Felizmente o pior já passou, tá certo? Com o tempo, talvez até nesse episódio mais adiante, eu vou falar mais detalhes, mas acho que ninguém quer boletim médico, boletim de... não, a gente quer esse retorno gostoso. Eu tava morrendo de saudade. Eu adoro isso aqui é uma terapia pra mim, sempre foi. Eu adoro conversar com vocês, eu adoro falar desse universo, eu adoro falar sobre tanta coisa. Você sabe que aqui é um esquema como os nossos irmãos chamam de charla, né? Eu começo a falar de um assunto, depois já mudo, depois volto, mudo e vou aqui, ali, porque o titio completou 58 anos agora, dia 28 de fevereiro. Sim, eu já sou um senhor, mas me sinto um garoto, né? Muitas vezes, eu me sinto muitas coisas. Cada dia eu sou uma coisa diferente, né? É bom assim, coisas múltiplas, né? Então, eu tenho muitas lembranças, eu tenho muita coisa, eu tenho muita carga, eu tenho um arcabouço muito grande e eu gosto de dividir isso com vocês, eu adoro dividir. Porque eu acho que falta ter essa coisa da memória. As pessoas não têm mais memória, as pessoas não conhecem mais os antigos mestres, os antigos diretores, os antigos autores. Tem gente que fala cada bobagem, meu Deus, por que isso, sabe? Um exemplozinho, um dos milhões de exemplos que eu tenho, eu estava até conversando com um grande amigo meu, jornalista, meu amigo há 30 anos, né, em Porto Alegre, o Ranieri Risa. Ele estava comentando sobre aquele do Hellbound, aquele filme lá que tá na Prime Video, do rapazinho que entra na família rica e coisa. Que aquilo ali é uma variação bem livre até do Teorema, do Pasolini. E eu comentando com algumas pessoas, eles não sabiam o que era Teorema, não sabiam quem era Pasolini. Então é muito triste isso. E pessoas que até se dizem críticos e fazem comentários em redes sociais, coisas que agora toda... Você abre o Instagram, tem 10, 20 pessoas falando sobre cinema. Tem algumas pessoas incríveis, tem algumas pessoas que não sabem nada. Esses dias eu me horrorizei ouvindo uma live de uns garotos falando sobre a queda da casa de Usher, né, da Netflix, e eles não sabiam quem era Edgar Allan Poe. Eles não sabiam quem era Edgar Allan Poe. E eles acharam, eles falam umas coisas estranhas no último episódio, parece um negócio de corvo. Eles não sabiam que o corvo, o poema gótico clássico, uma obra-prima da literatura, eles não conhecem. Então tem que se informar, gente. Eu sou de uma geração que a gente não tinha nada, a gente só tinha os livros de papel, revista, televisão aberta, muito ruim, com antena, com bombril, sabe? E o cinema, a rádio, eram as nossas mídias, e a gente... Como é que a gente sabia dessas coisas? Porque nós íamos atrás, nós nos esforçávamos, nós líamos, nada é fácil, nada cai do céu. Hoje em dia, as pessoas têm absolutamente tudo na ponta dos dedos, o conhecimento do universo, e não vão atrás. É uma coisa do OX, querem tudo muito rápido. Não custa nada, tem livros maravilhosos, até em PDF livre, se acha para ler na internet, não é preciso tanto esforço. Hoje em dia tudo é muito, muito, muito fácil, gente. Por favor, se esforcem um pouco. Não passem vergonha. Não é, sabe? O conhecimento é bom, aprender é bom, sabe? Conhecer é bom. Tanto o passado quanto as coisas do presente. Você tem que estar aberto nesses dois campos. Tanto no passado, porque existem mestres, existem pessoas que alicerçaram o mundo para que nós chegássemos até aqui. Construíram a cultura ocidental em 5.000 anos para que a gente chegasse até aqui agora. Não é porque existe essa couraça de mediocridade e essa coisa de tiktokização da cultura, sabe? Que você não tem que se esforçar. Tentem se esforçar, tentem conhecer, vocês vão descobrir cada coisa. Eu falei do Pier Pasolini, um dos meus heróis,
outro herói meu, Rainer Werner Fassbinder, sabe? Tem grandes diretores, tem grandes mestres do passado. Vocês têm que conhecer, vocês têm que se esforçar. Parem de ouvir a Almileteira. A Almileteira é má, a Almileteira não é boa, a Almileteira cria monstros, a Almileteira que já criou monstros. Deixem. Não, procurem mais de uma opinião, procurem se aprofundar, procurem estudar, procurem descobrir. Hoje em dia tem tanta coisa, tem tanto streaming, meu Deus, que tem de streaming, de tudo que é tipo, até, sabe, onde vocês vão achar o cinema, o que eu chamo de cinema de autor, vocês vão achar coisas atuais, tem acesso, tem um monte de coisa. Hoje em dia o mundo é uma vastidão assim, de produção audiovisual, literária, cultural, e vocês têm que saber explorar. Vocês têm um tesouro nas mãos que a minha geração não teve, sabe? Se a minha geração lá atrás tivesse acesso ao que tem hoje nas redes sociais, essa facilidade toda, nossa, a humanidade já estaria séculos na frente, mas nós não tínhamos, entendeu? Eu sou de um tempo que a gente ia fazer a crítica de cinema, a gente saía do filme e copiava num caderninho o nome do diretor de fotografia, que a gente, por exemplo, não conseguia pegar direito durante a projeção, pegava no cartaz do filme, que era uma época que tinha cinema de rua, tinha o cartaz, tinha as imagens dos filmes, os estilos publicitários, era assim que a gente se formava. Daí a pessoa ia lá na redação, fazia a crítica, tinha toda uma coisa. André Bazin, eles não conhecem André Bazin. André Bazin é um teórico que já nos deixou há muito tempo, mas o livro dele, O que é o Cinema, ainda para mim é uma referência até hoje, é uma bíblia para mim, é um livro muito importante mesmo. Tentem, sabe, se esforcem. Eu sei que é complicado, vocês têm uma outra visão de mundo, uma boa parte dessa nova geração, mas se esforcem, tá? Eu não vou mais fazer essa minha palestrinha aqui, não vou incomodar vocês. Vamos então, começando assim, eu fiquei muito feliz que já nesse início de ano já chegaram várias coisas aqui em casa de mídia física, vocês sabem que eu sou colecionador de filmes, eu sou defensor ferrenho do colecionismo. Colecionismo é memória, colecionar, e até numa live da Versátil teve um rapaz que falou isso. Colecionismo colecionar, o ato do colecionismo é um ato político, porque nós estamos preservando a memória num país que não tem memória. O Brasil não tem memória. O Brasil joga no lixo a memória. É um milagre que a Cinemateca ainda esteja de pé, por uma série de motivos, né? Eu não precisa nem dizer por que ela agora está de pé, organizada e funcionando, não está pegando fogo, como foi no governo passado, e tantas outras coisas. Temos as bibliotecas, temos lugares onde a memória é preservada, mas é preciso preservar, e o colecionismo é a memória. A minha coleção daqui a 50 anos, ela vai servir para as futuras gerações verem os filmes que foram feitos no passado e vão tentar, em cima do material que eles têm, podem restaurar, podem recriar, podem rever, podem se emocionar novamente, podem passar esse conhecimento adiante. Memória é vida, e colecionismo é um ato político, é um ato de memória. Então, eu fiquei muito feliz que a Versátil Home Video, que é um parceiro nosso de longa data. Um salve, um abraço para o querido Fernando Brito, lá da Versátil Home Video, desde lá dos primórdios, lá do Cinema Félix, do canal do YouTube. Aliás, nós vamos aos poucos postar os episódios daqui também no YouTube, que eu sei que tem gente que não ouve tocadores de áudio, né? Porque o Mundo Diário está nos melhores tocadores de áudio. Os melhores, os mais incríveis, os mais cultuados, os mais cheirosos, os mais incríveis, mais tudo de bom. Mas também tem gente que também vai ter essa opção. Já tem muita coisa postada lá, vamos aos poucos, que não é um processo tão fácil. O William que faz isso, ele procura fazer da melhor forma, deixar da melhor qualidade o áudio, tudo direitinho. Futuramente vamos ter imagens, calma, ainda não temos. E é isso. Então, chegaram umas coleções muito boas e eu quero fazer um panorama, assim, como é que eu vou dizer? Uma linha do tempo, porque veio
Vieram 2 spin-offs do Obras Filmes do Terror, veio um sobre psicopatas e um, em particular, o primeiro lançado aqui no Brasil, que é um tesouro, que é um spin-off do Obras Filmes do Terror do Crime alemão. O Crime é com Krimi, assim que se escreve, Crime alemão. O que vem a ser o crime alemão, eu já comentei aqui no outro episódio, são os filmes produzidos na Alemanha a partir de 58, tinham 2 produtoras, fizeram até 72 um conjunto de filmes, acho que quase 40 filmes mais ou menos, até acho que, não sei se foi mais ou menos. Com o tempo nós vamos destrinchar mais isso, e eles são o início de tudo, porque eram filmes que tinham já os assassinos misteriosos, com uma máscara. Prestem atenção no detalhe, a máscara, tinha muita máscara. Klaus Kinski, que era uma figura que povoou esses filmes, e eles foram até 72, e muita coisa que até é considerada giallo, como eu já falei no outro episódio. Por exemplo, o que vocês fizeram com Solange e os 7 Orquídeas Manchadas de Sangue, na Alemanha era considerado crime, mas na Itália, no resto do mundo, era giallo já. E eu já comentei isso, são 2 filmes giallo que eu amo. Não. Então, tem esse box de crime, depois teve mais 2 box de giallo, da coleção Giallo amarela, que é um amo, e 2 box da coleção Slasher, entendeu? Foram esses 5 boxes que chegaram aqui, que daqui a pouquinho o William vai ser meu guinho, né, o guinho da família, vai ler os títulos que estão presentes em cada um desses boxes. Pode começar, vem, William. Vamos começar devagarinho, com calma. Tudo bem, William? Todo. Então, no crime alemão, o que nós temos? No crime alemão, o primeiro filme é A Máscara da Morte, de 1959. O segundo filme é Os Olhos Mortos de Londres, 1961. O terceiro filme é A Estalagem no Rio, de 1962. O quarto filme é A Sharp Maldita, de 1963. O quinto filme é A Criatura da Mão Azul, de 1967. E o último filme é A Dupla Face no Escuro, de 1969. Então, esses os filmes que compõem o box crime. Vamos destrinchá-lo durante o ano, falar sobre todos esses filmes. Não se preocupem, vamos falar muito ainda sobre isso. E essa é a raiz. E o giallo são 2 volumes, né, amor? O volume 13 e o volume 14. Tá no volume 13. No volume 13... O primeiro filme é Momentos de Desespero, de 1971. O segundo filme, A Morte Fez um Ovo, de 1968. O terceiro filme, Sorria Antes de Morrer, de 1972. E Libido, de 1965. Ótimo. O primeiro parece que é do Enzo Castellari, é o Cold Eyes of Fear. E finalmente, todo mundo já ouviu falar da Morte Fez um Ovo. E do tal do ovo, que está com uma cópia muito boa, finalmente, com legenda, tudo direitinho. É muito bizarro, é um diálogo diferente, é interessante, gostei. É bem legal, uma bela descoberta. E no outro volume, amor? O Assassino Reservou 9 Lugares, de 1974. O próximo filme, 5 Mulheres para o Assassino, de 1974 também. O próximo, Amar a Hora, o Motivo, de 1972. E o último filme, Sombras Estranhas num Quarto Vazio, de 1976. Uau, só coisa boa. Esse dos 9 lugares, eu me lembro que o meu saudoso, querido amigo Carlos Rachenbach, ele planejava passar esse filme na Sessão Commodore. É maravilhoso. Muito bom. E agora temos slashers, né? Isso. Agora você tá, é o que você gosta, né? É muito legal essa coleção slasher. Tem muitos fãs. Temos o Natal Diabólico, de 1980. A Hora das Sombras, de 1981. Doce Debutante, de 1983. Corpo Estudantil, de 1981. Só delícia. E outros, tem 2 boxes pra deliciar os fãs. No outro box temos O Assassino do Sétimo Andar, de 1984. Temos Kill Party, A Noite das Brincadeiras Mortais, de 1986. O próximo, O Terror Final, de 1983. E o próximo, Spar Diabólico, de 1988. Então são esses as delícias presentes, esses deleites, esses guilty pleasures dos anos 80 do nosso querido slasher, né, que tem tantos fãs. E, por favor, outra coisinha, o ventinho tá muito quente, por favor, vamos ligar o ar-condicionado nos
nababescos estúdios aqui, babilônicos, enormes aqui. Vamos ligar agora aqui o ar-condicionado para continuar. Então, crianças, o que o meu querido William acabou de narrar é o que está presente nessas maravilhas, nesses boxes, né? O Crime alemão, o primeiro, esse lançamento histórico. Tem um extras enormes com Fernando Brito dando uma aula. Nossa, as aulas do Brito, que quem já fez cursos com ele sabe que ele tem um didatismo maravilhoso, um prazer em falar sobre todo tipo de cinema, todo tipo de linguagem, todo tipo de escola cinematográfica, todo tipo de autor. Ele fala com muito prazer e é muito legal. Nunca é tarde para se descobrir esses tesouros que eram feitos já nos anos 50 na Alemanha, que não é todo mundo que conhece. Ninguém é obrigado a conhecer também. Eu conheci alguma coisa, mas por exemplo, os Olhos lá de Londres, que é assustador esse filme, esse eu me lembro. Que ele é preto e branco, mas ele tem uns créditos, se não me engano, com as letras vermelhas de sangue. É bem legal. Bueno, mas então, por que eu coloquei essa cronologia? O Crimen, o Giallo e o Slash. Porque essa seria a árvore genealógica da coisa. Tudo começou na Alemanha com o crime. Tudo começou. Tudo já está lá. As atmosferas, as coisas sombrias, o mistério. Já tem uns assassinos com luva, com capa. E a coisa da máscara. E que até a coisa meio Scooby-Doo, que no final se tira a máscara pra saber quem é o assassino. Mas a coisa, o assassino misterioso mascarado. Quem está cometendo os crimes? Por quê? Essa coisa de solucionar os mistérios. Isso é a semente que foi plantada na Alemanha de 58 a 72, foram produzidos esses filmes todos. Eu espero que tenham outros volumes, né? E parece que vai ter. A curadoria está sendo impecável do Brito, está sendo maravilhosa. E vamos esperar outros boxes. Esse primeiro já é fabuloso. A Criatura da Mão Azul diz que é uma coisa assim inacreditável, surpreendente. Buenas, mas daí temos esse início. Foi plantada uma semente lá no final dos anos 50. Sim, na Itália já teve os primeiros experimentos, como eu falei, eu acho que no primeiro episódio eu falei do episódio O Telefone do Black Sabbath, o Tre Volte della Paura, As Três Máscaras do Medo ou As Três Máscaras da Morte, no Mário Bava, que nesse episódio já tinham elementos do diálogo, já tinha coisa das mulheres, do mistério, da sensualidade, da atmosfera, do crime, do mistério. Em 63 já temos um body count, né, famoso, que é o Sei Donne per l'Assassino, o Blood and Black Lace, ou 6 Mulheres para o Assassino, que tem essa coisa do assassino em série, da contagem dos corpos, né? O assassino mascarado também. É muito crimen. Ele tá mais para o crime alemão do que pro Giallo, esse filme do Bava, os 6 Mulheres para o Assassino. Daí, quando chega mesmo 70, 71, com a trilogia dos bichos do Dario Argento, que o Giallo, como subgênero italiano, se fundamenta e vira uma explosão de sucesso comercial. Primeiro na Itália, se espalha pelo mundo, todo mundo começa a produzir Giallo na Itália, alguns outros países também. Aí vem o Giallo, que são filmes que daí baseados nos livros de mistério da editora Mondadori, como eu falei no primeiro episódio, de capa amarela. Amarelo é Giallo em italiano. Então, esses romances já tinham eram histórias de mistério, a grande maioria sobre assassinos misteriosos, e eles tinham já um conteúdo um pouco a mais, apimentado, de sexualidade, de violência. Alguns mais, alguns menos, alguns bem mais, como tem o episódio aqui do podcast que eu falei do Tenebre e do Estripador de Nova York, qual o mais violento, e alguns mais perturbadores que outros, como, por exemplo, o Maquis Solari, como, por exemplo, Os Segredos do Bosque dos Sonhos, que são filmes já bem perturbadores. Já começa esses assassinos italianos misteriosos, quem está cometendo os crimes, a sexualidade
e há violência, já é um segundo momento. Ou seja, nasce o Giallo, que é filho do crime alemão. Então temos o papai alemão, o crime, e temos o filhote italiano, o filho, o Giallo, mas a família cresce, né? A família vai crescendo, e por influência de um filme do Mário Bava, também, olha, o Mário Bava tá em todas, né? Que eu já falei por aqui, mas eu acho que não me lembro se eu fiz um episódio só sobre ele, eu acho que não ainda. Sobre o tal do Bay of Blood, né? Que foi Banho de Sangue em VHS no Brasil, tem vários nomes. E Ecologia de Delito, Reazione a Catena, que tem trilha sonora maravilhosa do Stefano Cipriani, que eu já falei aqui. Esse filme, o senhor Sean S. Cunningham, como eu já falei aqui, diretor do primeiro Sexta-feira 13, bebeu desse filme e se empanturrou, se engasgou de tanto beber. Tanto que no primeiro Sexta-feira 13 e no segundo tem cenas praticamente iguais, tem vídeos, como eu já falei no YouTube, vários vídeos que comparam os dois filmes. Então, nasceu o neto do crime alemão, filho do Giallo, que é o slasher. Então nós temos o pai, o crime, o filho, o Giallo, e o neto, o slasher. Por isso que eu fiz questão que o William lesse o conteúdo dos boxes na ordem. Primeiro do box crime, depois do box Giallo e depois dos boxes slashers. Então essa é a coisa, é assim que vocês têm que acompanhar historicamente. Isso se chama história do cinema. É assim que vocês devem, por exemplo, quem quer estudar, fazer um trabalho, um TCC, por exemplo, sobre Giallo, sobre slasher, já sabe por onde começar. Começa pelo crime alemão, entendeu? Já vai lá atrás, dos anos 50 na Alemanha, e faz todo o percurso histórico até chegar ao slasher. Já dei todo o caminho das pedras. Tem outros slashers, claro, como outro que eu já destaquei no episódio aqui, o Torso, né, do Sergio Martino, grande diretor de vários clássicos de Ali, que inclusive a Versátil lançou todos na coleção de Giallo, todos os Gialli do Martino estão, foram lançados nos vários boxes da coleção, que é o nosso Torso, né, que é I-Corp, apresenta no Tratte de Violência Carnale, que é um título enorme, que já é o filme de maníaco, tem um maníaco mascarado, tem violência, tem sacanagem, tem nudez, tem tudo que depois vai aparecer em profusão no slasher, lá depois no slasher. Aquelas situações sexuais de quem vai transar, ou uma situação de nudez, uma situação sexual, acaba indo para o beleléu, acaba indo para as cucuias pelo assassino. Tem essa coisa da punição, mas só que não devemos esquecer que no caso do slasher, a sexualidade ligada à morte é uma metáfora da epidemia da AIDS que estava começando. A sexualidade ligada à morte e ao sangue, que são cenas sanguinolentas. Então são coisas metafóricas, mas cada coisa há seu tempo, entendeu? A questão da sexualidade e da violência no Giallo era para vender os livros. O pessoal comprava livros para ver uma saliência, uma sacanagemzinha, uma coisa diferente ali. Ia ver os filmes também, né? Porque tinha volta e meia aqui, independente do Giallo, uma cena de nudez, alguma coisa com sexualidade. E a maioria do público era masculino. Embora foi um fenômeno de massa, né? Principalmente na Itália, o Giallo na Itália foi o cinema popular italiano nos anos 60, final dos anos 60, anos 70. Era o cinema popular. Tinha o cinema político, que era o cinema que importava aos críticos, que ganhava os prêmios, que concorria ao Oscar dos grandes autores. Tinha o cinema mais intelectual, do Antonioni, por exemplo, do Bellocchio. Tinha o surrealismo circense do Fellini, tinha o cinema político, né, de Lo Pontecorvo, de Dino Risi, o Bellocchio também, né, e tantos outros diretores. Eu falei acho que eu falei de Lo Pontecorvo, né, que tem a Batalha de Argel, que é um ultra político, ficou proibido muitos anos no Brasil pela censura do regime militar. Então havia esse cinema de elite, né, político, artístico, o cinema de arte, e havia o cinema popular italiano, que era, na sua maioria, o Giallo, tinha muito faroeste italiano, o spaghetti western, né, que era muito
popular, e havia as comédias eróticas italianas também, que inspiraram nossas pornochanchadas, né? As famosas pornochanchadas brasileiras vieram desses filmes que eram comédias, assim, de costumes, muito engraçadas, que volta e meia aparecia uma mulher caminhando só de calcinha. Era mais ou menos esse o tempero da coisa, né? Do cinema popular italiano. Depois, com o tempo, vieram outras coisas mais populares, com o passar do tempo, de filmes feitos para exportação, como os filmes dos anos 80, mas daí já é outra. O cinema italiano comercial dos anos 80 já é outra coisa, um cinema que já estava meio que decaindo um pouco, porque o auge do cinema italiano é do neorrealismo, né, pós-Segunda Guerra, até anos 70, início dos anos 80. Depois a indústria começou a cair, Hollywood tomou conta, né, abafou, deu um jeito de você bem de matar o cinema italiano, que era uma indústria gigantesca de dezenas de filmes, dezenas de autores. Outro autor que os críticos gostavam de elite era o Valerio Zurlini, que eu já falei por aqui, que é maravilhoso. Tem aqueles filmes, o cinema secreto italiano, que eu já falei aqui no episódio também, mas que era um cinema de autor também, era um cinema também político. Havia um subtexto político ao falar das mazelas da burguesia, através das suas tragédias familiares, sexuais e as coisas chocantes. E havia também uma pitada de exploitation, mas também havia... E tem também o cinema exploitation, né? O nosso querido Joey D'Amato, que eu já falei aqui. Tantos outros. Havia as imitações de Rambo e similares, os filmes de heróis lutando na selva, filmes de ação italianos dos anos 80, que tem muita coisa. L'Ultimo Cacciatore, né? Do Last Hunter, do Antonio Margheriti. É um clássico, né? Mas tem vários outros até de orçamento bem mais baixo. Aí começou a se formar esse cinema popular na Itália, que o Giallo era meio que o carro-chefe, né? Ainda hoje o Giallo é muito lembrado, é muito popular. Volta e meia aparece alguma coisa ainda na Itália, mas é muito difícil, né? Ele é mais homenageado, é mais citado, né? Tem o trabalho da Helene Catê, né, do Bruno Forzani, o Amer, o Estranha Cor do Suor do Teu Corpo, o Cadáveres Bronzeados, que eles homenagearam esse universo lindamente, são filmes maravilhosos, e ainda é uma fonte de inspiração. Por exemplo, o que eu já citei aqui, o maquiador de efeitos especiais do Lúcio Fulci, né, que fez os filmes de horror italianos, né, e tem também o horror italiano que está dentro desse cinema popular italiano, né, os zumbis, tem os canibais, tem o gótico, é uma vastidão, é enorme. Você teria uma ideia de como esse cinema é gigante, como tem subgênero, como tem gênero, como tem coisa. E o Gianetto De Rossi, ele foi maquiador do Fulci, né, em vários filmes, inclusive na trilogia do Inferno. Foi maquiador do Joey D'Amato no Emanuele na América, aquela que deu problema, que a menina tentou processar a produção, dizendo que ela foi torturada de verdade. Gianetto De Rossi teve que ir lá dizer que era mentira, provar que era efeito especial. E esse Gianetto De Rossi, esse senhor, já muito senhor, foi convidado por um jovem de 25 anos, chamado Alexandre Aja, que fez o seu filme Alta Tensão, que explodiu no Festival de Sitges, ganhou todos os prêmios, e é um dos expoentes do primeiro movimento cinematográfico de horror dos anos 2000, que é o New French Extremity. Eles falam em inglês, que é o novo cinema extremo francês, que já tinham exemplares um pouco mais antigos, como o Baby Blood e outros, né? Mas como movimento, vários filmes sendo feitos no mesmo momento, com a mesma temática, com a mesma forma extrema, chocante, é esse New French Extremity. E o Alexandre Aja, com Alta Tensão, é um dos que praticamente o cara que inaugurou. E ele justamente pegou o Gianetto De Rossi pelos efeitos crus, sabe, práticos, sem computadores, que o Gianetto De Rossi tinha criado nos anos 70, nos anos 80. Porque o Gianetto De Rossi, ele fez os efeitos do Não Profanar el Sueño de los Muertos, que é dos anos 70, né? Aquele filme de zumbi do Jorge Grau, né? Maravilhoso. Então, tudo está interligado. Então, voltando, recuperando, presta atenção, alunos. Tudo começou com o Crime Alemão,
depois que é o papai, o filho, o giallo e o neto, o slasher. Entenderam o espírito da coisa? Legal, né, gente? Legal. Como teve essa evolução e como o cinema italiano está em tudo, né? Ele está presente, ele é um dos eixos centrais, né? Com todo respeito aos mestres alemães que iniciaram tudo, né? Mas a Alemanha com a sua diversidade, né? Porque como eu falei, tem giallo, tem gótico, tem canibal, tem zumbi, tem horror, tem os vários subgêneros do horror, tem muita coisa que foi feita, então é uma produção muito grande, volta e meia se descobrem coisas, aparecem cópias que foram recuperadas, tem coisas preciosas saindo em 4K agora, então é muito importante, né, essa influência dos italianos, né, que então que são o centro, né, do nosso universo aqui do mundo giallo, embora eu fale sobre muitas outras coisas. Falo até com propriedade. E os slashers são esse filhote maravilhoso, né? Que teve a sua primeira onda nos anos 80. Foi o cinema popular americano nos anos 80. Eram produções muito baratas, rendiam muito dinheiro. Teve parece que o Graduation Day, que custou $20 mil. Parece que rendeu não sei quantos milhões. Era tudo assim. Porque era um elenco de uma molecada desconhecida. Bom, um efeito gore legal, uma história legal. Não eram filmes muito longos, eram filmes de produção muito longa, normalmente era sempre numa locação, ou é na floresta, ou é numa casa, ou é num edifício, ou é numa faculdade. Sempre, então não tem grandes problemas de cenário, de logística de produção. Então eram produções muito baratas, né? Então permeou o cinema popular dos anos 80. Aí houve, né, graças a um dos diretores, um dos seus expoentes dos anos 80, que é o Wes Craven, que criou a primeira franquia, uma das primeiras franquias de terror dos anos 80, que é A Hora do Pesadelo, né? Em 84. E em 96 revisita esse universo que ele ajudou a criar, né? Com o Sean S. Cunningham, de Sexta-feira 13, com o John Carpenter, né, do Halloween, citando outras franquias, né? Faz uma segunda franquia, que é o nosso querido Pânico, que já tem 6 filmes, né? E que, embora ele tenha falecido no meio do caminho, né? Mas ele firmou, os 4 primeiros são dele, e ele deixou essa marca, né? De ser o único diretor de terror que tem 2 franquias de terror. O Hora do Pesadelo, um personagem muito único, muito incrível, de sofisticada criação, já falei sobre toda a sofisticada, os vários elementos que ajudaram a criar a história do Freddy Krueger, né? Tem outros episódios, eu posso falar depois sobre isso também. E depois criou o nosso Ghost, né? Do Pânico, né? Que são vários. Aí tem filmes que tem 2, 3 assassinos, o último tem um monte também. E é isso, né? Então teve toda essa questão histórica, né? Que vem lá dos anos 50 da Alemanha e culmina com o Pânico 6, né? E a coisa não encerra. O nosso querido Eli Roth, que é um diretor cinéfilo, né? Brother do Tarantino, que é outro diretor cinéfilo, que nos deu o Feriado Sangrento agora, né? O filme do Thanksgiving de Ação de Graças, que é maravilhoso. É um slasher incrível, muito legal. Eu acho que ele até queria pegar, embora ele pegue bem pesado na violência, eu acho que ele até teve que se conter em algumas coisas, que, por exemplo, no trailer falso, a cena da menina pulando a cama elástica, ela tá com o peito de fora, né? No Feriado Sangrento, não, ela tá com o seu colorzinho, assim, ela tá mais bem comportada, que foi até ali, né? Mas é genial. O Eli Roth conhece tudo, ele conhece muito também de cinema de gênero italiano. Ele estudou muita coisa ao fazer o Albergue, tanto um quanto 2. O Tarantino mostrou muita coisa italiana para ele, embora ele conhecesse muito. Ele tem inclusive extras do Torso em várias edições que os comentários são dele. Então ele fala um dos primeiros filmes sobre maníacos e coisa. Então ele tem esse conhecimento. É desses diretores cinéfilos. O Scorsese é um diretor cinéfilo. Tem vários diretores que são cinéfilos. Almodóvar é um diretor cinéfilo, que viu filme de tudo que é jeito e procura colocar os seus easter eggs. Embora quem coloque os melhores easter eggs, dessas melhores coisas escondidas no filme, as citações, uma citação atrás da outra, é o Tarantino. O Tarantino é maníaco por citação, né? Uma coisa
impressionante esse moço. E, nossa, né? É um longo papo, é uma coisa muito comprida, se for falar. Eu pretendo fazer um episódio só sobre as citações, por exemplo, do Tarantino dos filmes do Lúcio Fulci. Ele é fanático, embora até a Asia Argento já tenha acusado o Tarantino de copiar o pai dela. O Tarantino copia o meu pai, o Dario Argento, não sei o quê, blá, blá, blá. Embora eu acho que esteticamente, na minha opinião muito pessoal, eu acho que o herdeiro estético hoje no Cinema Fantástico do Argento é o Guilherme Del Toro, na minha opinião. Embora ele beba muito do gótico, ele tem muito do Argento e do Bava. Mas o Argento é Bava. O Bava e Argento são quase entidades únicas, né? Porque a influência do Bava na obra do Argento é muito profunda, tanto esteticamente como até em laços de amizade, de família, porque como eu falei aqui certa vez da Mansão do Inferno, que o Bava co-dirigiu várias cenas, embora não tenha sido acreditado. Então, eu acho que o herdeiro estético do Argento não é o Tarantino, é o Guilherme Del Toro, entendeu? Mas isso é um papo longo. Dá para falar de várias referências, falar sobre muita coisa. Eu pretendo destrinchar esses boxes e o que virá ainda. Vem muito mais coisa esse ano pela Versátil, graças a Deus. O colecionismo continua firme, graças a o nosso séquito, né, de doidos, maníacos, colecionadores. Nós somos muito mais do que imaginam. Nos menosprezam, falam que a mídia física morreu, mas ela não morreu, ela está muito viva aqui, ainda muito nos Estados Unidos, na Europa muito, na França, na Alemanha e no Reino Unido, mas principalmente na França e na Alemanha é gigantesca essa coisa da mídia física. A França é o paraíso da mídia física, de lançamento e tudo. E é isso, a coisa continua, e assim que tiverem outras novidades, vou falar aqui. Aguardem também, quando tivermos as imagens, tivermos amiguinhos conversando aqui e tudo. E essa semana que está sendo gravado, este modesto, humilde podcast, é a semana que vai ter o Oscar. Eu não sei se você está ouvindo agora e já passou do dia 10 de março, você já sabe quem ganhou, quem não ganhou, quem deixou de ganhar, mas agora, enquanto eu estou gravando, eu ainda não sei. E esse Oscar é o seguinte, gente, o cinema tá caro, até comentei num experimento que nós fizemos aqui em vídeo esses dias, que é o seguinte: se você quer ver, tem muita coisa reprisando, é uma loucura, tem coisas em streaming e coisas reprisando no cinema, mas 4 sugestões aqui para você investir em filmes que vão te trazer algo bom, algo inovador, algo que vai te marcar para sempre, obras-primas que vão deixar marcas no seu coração, na sua alma por um longo tempo, filmes impressionantes, uma sinfonia de imagens regida pelo Chris Nolan, que é o Oppenheimer, por exemplo, ou esse documento político, artístico, poderoso, que é o Assassino da Lua das Flores, do Martin Scorsese, esse poema gótico, neogótico, surreal, bizarro, que eu até vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, do Yorgos Lanthimos, né, que é o Poor Creatures, o Pobres Criaturas. E de bônus, como ele adora o Estúdio Ghibli, ele é apaixonadíssimo por animes, apaixonadíssimo por todo esse universo, e ele voltou encantado, com os olhos brilhantes, quando foi ver O Menino e a Garça. E eu ainda não vi, pretendo ver, que deve ser lindo, como tudo que esse pessoal desse estúdio lendário fez. Então, mas eu queria falar um pouco mais em particular sobre o Poor Creatures, do Yorgos Lanthimos. É um diretor estranho. Ele, para mim, é o maior esteta, o autor mais radical, mais interessante, mais importante em termos autorais vivo no mundo hoje em atividade. Ele é o grande diretor em atividade hoje no mundo. Para mim, não tem autor mais criativo, mais singular, mais ousado do que ele. E quando eu falo estranho, no bom sentido, eu adoro tudo que é estranho, eu adoro pessoas estranhas. Eu sou uma pessoa muito estranha, sempre fui considerado desde pequeno uma pessoa muito estranha. Era uma criança estranha,
um adolescente estranho, cresci um adulto estranho, e agora sou um senhor estranho. Então, esse moço, o Poor Creatures, o que ele fez? Ele pegou a Emma Stone e fez ela encarnar uma personagem única na história do cinema. Ela é um monstro, vamos dizer assim, porque ela é uma criatura que veio de uma espécie de Dr. Frankenstein estilizado. Ele ambienta sua obra na Inglaterra vitoriana, seria o ano de 1818, Mary Shelley, tá tudo ali. Todo aquele universo gótico, muito profundo. Há uma pesquisa dele muito profunda, fica muito claro que ele conhece profundamente o que é o gótico, ele sabe do que ele está falando, ele sabe do que ele está tratando. Só que ele pegou essa estrutura, essa estética, tanto estética quanto narrativa do gótico, e recriou de uma forma muito particular. Muito particular. Ela é criada, não é um homem, um monstro masculino, como o James Whale já nos brindou no clássico do Universal dos anos 30, com seu Frankenstein. E também tem a questão da noiva de Frankenstein, que seria o outro filme do James Whale, que é um monstro feminino, né? Um dos primeiros monstros femininos, se não o primeiro da história do cinema. Então, ela é uma mulher que é trazida de volta à vida. Ela está na abertura, ela é uma mulher que está grávida, se joga, tenta se matar, se joga de uma ponte e é recolhida por esse novo Dr. Frankenstein e é revivida. Só que no seu cérebro é retirado e é colocado o cérebro do bebê que estava no seu ventre. Só isso, essa é a sinopse, é o argumento do filme. Só isso já o torna um filme muito estranho, muito difícil de ser digerido pelo público popular que vai ver filmes candidatos ao Oscar no shopping, com pacotes gigantes de pipoca, que fica ruminando 2 horas, eu tenho pavor disso, com 2 litros de refrigerante, todo lambuzado de chocolate. Não é para esse tipo de público. Embora tenha gente que goste de cinema extremamente sofisticado, de autor que gosta dessa lambança também, tem gosto para tudo. Eu não gosto. Pipoca no cinema, eu não gosto. Uma coisa minha particular, pode falar de fresco. Eu adoro Reserva Cultural, que tem aquela placa proibido, coisa de pipoca como sinal de proibido, eu acho lindo aquilo. Uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Buenas, voltando. Então, e só isso, a mulher que é revivida por um doutor Frankenstein, com o cérebro do bebê que estava no seu ventre, esse argumento já é de afugentar aquela senhorinha que quer ver o filme do Oscar, que é fofo, que tem a Meryl Streep, que é tudo que é linda, e que é loirinha, que tem o bibibi, o bobobó, a musiquinha, e a paisagem, e o coelhinho, e o ratinho, e a borboletinha, e o sei lá o quê. Não, isso já torna o filme muito tarja preta, tipo tarja preta 7 cruzes. Só que ele vai além. Nós vemos esse médico, esse senhor, com essa Emma Stone, que começa como uma criança, assim, e só que ela vai evoluindo. E ele tem um assistente, e ela tem essa coisa, ela é uma mulher muito bonita, uma figura em cena interessantíssima, que tem tudo a ver com o gótico. Ela lembra, inclusive, a Barbara Steele, muito, a musa do gótico italiano. Não vi ninguém falando sobre isso até agora. Eu tô falando, acho que pela primeira vez. A Emma Stone é parecida com a Barbara Steele, que foi a rainha do gótico italiano. Pronto, falei. É de minha autoria. Tá gravado. Bom, então, aí nós vemos ela evoluindo, só que ela evolui como um ser livre. Ela vai evoluindo e ele tem um assistente, e ela é uma representante muito peculiar do que em estética de gênero se chamou, né? Tem livros que falam sobre o monstruoso feminino, que fala muito da beleza e da abjeção, que eu já falei aqui, agora falando mais uma vez da Barbara Steele, da sua personagem Asa no Black Sunday, na Máscara do Demônio, que ela é a vampira, que ela tem o rosto com aquelas chagas, mas mesmo assim ela seduz aquele cara que tá na cripta, tem toda essa coisa da sedução e da abjeção. O monstruoso feminino é isso, é a sedução e a abjeção. Ela não, ela é só sedução, e ela é um ser livre. E ela vai ficar, e a sexualidade dela
nasce livre. Não, ela não tem culpas sexuais, elas não têm tabus sexuais. Ela tá, ao mesmo tempo que ela descobre a sexualidade dela, ela quer compartilhar isso com o mundo. E isso é muito perturbador para a moral da época. E há momentos que há uma odisseia, uma viagem dessa personagem por vários lugares. Tem uma passagem num navio que é muito interessante. Tem uma passagem por Lisboa e que ela descobre a música através do fado. E ela fica hipnotizada por uma mulher cantando fado. É linda, uma das coisas mais sublimes que eu já vi na minha vida. Há uma passagem importantíssima em Paris, mas tudo ligado à sexualidade. E com o tempo, com a chegada já do século XIX, vai começar os estudos do Freud sobre o quê? Sobre a base do Freud. É a repressão sexual feminina. Então há toda uma base, toda uma leitura, uma camada muito densa, psicanalítica no filme. Então nós temos o gótico, nós temos o surrealismo, nós temos a psicanálise, nós temos essa questão da sexualidade, nós temos essa questão do monstruoso feminino, e tudo embebido em muitas influências. Inicialmente me veio à mente o David Lynch, que é um artista que trabalha com o surrealismo de uma maneira muito... Ele criou um estilo muito próprio. A estética lynchiana, a narrativa lynchiana, ela é muito específica. A maneira como o David Lynch leu o surrealismo, a maneira dele, com alguns elementos do grotesco, do gótico também, por que não? Só que eu vi mais influências de outro diretor, que é daqueles que se eu falar, tem muita gente que não conhece. E assim como eu falei lá no início desse podcast, falando do Pasolini, do Hellbound, do Teorema e bababá. Que, aliás, o Hellbound não tem nada demais. As pessoas só, meu Deus. Vão estudar. Tá? Bom, agora voltando. Então, eu senti uma fortíssima influência do Ken Russell. Ken Russell, que fez Tommy, que fez Mulheres Apaixonadas, que fez Os Demônios, que fez Crimes de Paixão, Altered States, O Namoradinho, tem muitos. Listomania, Delírios de Amor, fez muita coisa. A maneira como ele pega o surrealismo e transmuta esse surrealismo no gótico. E ele pega isso, coisa que o Yorgos Lanthimos conseguiu fazer. Ele pegou o gótico, colocou, embebeu de surrealismo, de ácido. Ele é um filme bem ácido em muitos momentos, até uma bad trip em alguns momentos. E ele consegue recriar de várias outras formas, criando uma espécie de gótico surrealista com muita influência do Ken Russell. O Ken Russell, a obra do Ken Russell, a estética do Ken Russell, a narrativa do Ken Russell tá ali permeando tudo. Não tão explicitamente, mas tá ali. É impressionante a grande influência do Yorgos Lanthimos no Poor Creatures, no Pobres Criaturas, é Ken Russell. E isso é maravilhoso e torna esse filme único. Esse filme acabou comigo, me deixou destruído emocionalmente. É uma coisa impressionante o que ele conseguiu com esse filme. As metas, linguagens, tudo que tá no filme. É impressionante. Eu nunca vi um filme com tanta autoria, com tanta ousadia, uma obra tão difícil e que tá até fazendo um certo sucesso popular. As pessoas estão indo no cinema, tem sessões que lotam, as pessoas até conseguem da sua maneira gostar. Não é para entender, ninguém é obrigado a entender tudo que tá ali. É um filme para se ver mais de uma vez. É um filme riquíssimo em leituras. Ele daria até no mínimo uma dissertação de mestrado muito profunda. Se fosse analisar fazer um estudo fechado que se chama em estudos, em termos acadêmicos, de close reading, dele com todo o material, tudo que tá ali. É uma coisa impressionante. E Emma Stone é minha musa agora. Ela é maravilhosa. Ela conseguiu trazer uma Barbara Steele, ela foi uma rainha gótica lá dos primórdios do cinema italiano, para o presente com muita propriedade. E esse discurso da sexualidade é muito empoderador. É a personagem feminina mais empoderada que eu já vi na minha vida. É uma heroína empoderada. É impressionante o que ela conseguiu. E como ele conclui o filme, como a parte final, que há uma pequena ruptura
ruptura, ele tem suas rupturas, ele tem suas reviravoltas, e a parte de Paris é genial. É genial. É uma homenagem à arte francesa, à cultura francesa. E ele tem uma coisa, numa parte do navio, uma parte meio do amarelo do deserto, depois ele fica azul no inverno de Paris. Como ele trabalha a pulsão da cor. Há toda uma pesquisa de pulsão da cor, do desenho gótico, do design gótico, que também não podemos esquecer o nosso querido, nosso fofucho, Tim Burton também. Tem umas pitadinhas de Tim Burton também. Que puta filme da porra esse Pobres Criaturas. Que é absolutamente imperdível. Eu acho muito difícil a Academia de Ciências dar o Oscar de melhor filme. Mas ele deve ganhar outras coisas. Eu acho que o filme deve ganhar o Oppenheimer, que é uma belíssima obra-prima também. Não vamos tirar os méritos do Chris Nolan. Eu sei que tem muitos haters o Chris Nolan. Eu posso estar ganhando pessoas que vão começar a me odiar agora, porque eu estou elogiando o Christopher Nolan. Foda-se, eu não tô mais em idade para ligar para hater. Podem me odiar à vontade. Danem, tá? E só para finalizar, lá no início que eu falei da minha ausência, eu gostaria de agradecer as pessoas que estiveram do meu lado, o William que esteve do meu lado todos os dias dos problemas que eu passei muito sérios nesse início de ano. Foram muito difíceis, eu atravessei um mar de tempestade violento, mas eu tô aqui agora a ver a calmaria. Felizmente sempre tem uma calmaria no final. E eu gostaria de agradecer aos heróis do SUS, lá do Hospital Bela Vista, dos médicos e principalmente os guerreiros e as guerreiras na enfermagem. Essa gente é guerreira. Eles carregam o SUS nas costas, com pouco material, mas com muito amor, com muita humanidade. Muita humanidade. Isso, a humanidade e o amor sempre vencem no final. E a humanidade e o amor vão vencer esses tempos de horror que a gente está vivendo aqui, com guerras, com senhores que se julgam donos do mundo e atiram em entregadores de comida, porque não deixaram a comida na frente do seu trono. Esse mundo doente que estamos vivendo. Ele vai ser curado pela humanidade, pelo amor. Então é isso, meus amores. Até o próximo episódio. E é muito bom estar de volta. Toneladas, manadas, enxurradas, tsunamis de beijos para todos vocês.